Leitura dos Atos dos Apóstolos naqueles dias. Querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes, todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Homilia, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje nos conduz ao coração da vida cristã, a esperança que sustenta o testemunho e o amor que gera unidade. Na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, encontramos São Paulo numa situação muito difícil. Ele está preso, acusado, cercado por pessoas que querem condená-lo. O ambiente é de tensão, de conflito e de ameaça. Mas Paulo não perde a clareza interior. Quando percebe que o conselho estava dividido entre fariseus e saduceus, ele proclama: Estou sendo julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Essa frase é muito profunda. Paulo não diz: Estou sendo julgado por um erro político. Nem: Estou sendo julgado por desobedecer autoridades. Ele afirma: Estou sendo julgado por causa da esperança. A esperança cristã incomoda o mundo porque ela afirma que a morte não tem a última palavra. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Para eles tudo terminava nesta vida. Já os fariseus acreditavam na vida futura. E Paulo coloca diante deles a questão essencial: existe algo além desta vida? Deus é realmente capaz de vencer a morte? Cristo ressuscitou ou não? Meus irmãos, essa continua sendo a grande pergunta do coração humano. Porque se Cristo ressuscitou, então o sofrimento não é inútil. Se Cristo ressuscitou, então nossas lágrimas não são eternas. Se Cristo ressuscitou, então o amor vence o ódio. Então a vida vence a morte. Por isso Paulo permanece firme. E o mais bonito acontece no final da leitura. No meio da perseguição, do medo e da violência, o Senhor aparece a Paulo durante a noite e lhe diz: Tem confiança. Que palavra maravilhosa! Talvez hoje alguém aqui precise escutar exatamente isso. Tem confiança. Talvez exista alguém cansado, desanimado, carregando uma luta silenciosa, uma dor dentro da família, um problema financeiro, uma enfermidade, uma angústia espiritual. E Jesus hoje repete: tem confiança. Não significa que os problemas desaparecerão imediatamente. Mas significa que Deus não abandona os seus filhos. Paulo ainda teria muito a sofrer, mas o Senhor garante: tu serás minha testemunha. Isso muda tudo. Porque o cristão não vive apenas para sobreviver, o cristão vive para testemunhar. E então chegamos ao Evangelho de hoje, em Evangelho segundo João. Estamos diante de uma das páginas mais belas do Evangelho. Jesus ergue os olhos ao céu e reza:
É emocionante perceber isso. Antes da paixão, antes da cruz, antes do sofrimento, Jesus pensa em nós. Ele diz: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim. Nós somos esses que creram pela palavra dos apóstolos. Jesus rezou por nós. Talvez muitas pessoas nunca tenham rezado por você. Talvez você tenha passado momentos de solidão. Talvez ninguém conheça as batalhas do seu coração. Mas existe uma certeza: Jesus rezou por você. E qual é o grande pedido dele ao Pai? Que todos sejam um. Vivemos num mundo profundamente dividido. Divisões dentro das famílias. Divisões na sociedade. Divisões políticas. Divisões até dentro da igreja. As pessoas perderam a capacidade de escutar. Cada um quer vencer discussões. Poucos querem construir comunhão. Mas Jesus nos revela que a unidade é um testemunho para o mundo. Ele diz: para que o mundo creia. Ou seja, quando os cristãos vivem no amor, o mundo começa a acreditar em Deus. Mas quando existe ódio, fofoca, orgulho, vaidade, divisão, o testemunho enfraquece. A unidade não significa pensar igual em tudo, nem significa ausência de diferenças. A unidade verdadeira nasce do amor. Jesus diz: eu neles e tu em mim. A comunhão cristã nasce quando Cristo habita em nós. Por isso, a maior ameaça à unidade não são as diferenças. É o egoísmo. Quando eu fica maior que Deus, maior que a família, maior que a comunidade, então surgem as divisões. E aqui as palavras do Papa Leão XIV são muito bonitas. O Papa recorda que Deus nos ama como ama o próprio Filho. Isso é impressionante. Às vezes pensamos: Deus ama os santos, mas talvez não ame tanto a mim. Deus ama os fortes, os perfeitos, mas Jesus afirma: o Pai os amou como amou a mim. Nós somos profundamente amados por Deus. E quando a pessoa descobre isso, ela muda. Quem se sente amado por Deus aprende a amar. Quem experimenta misericórdia aprende a perdoar. Quem vive unido a Cristo torna-se instrumento de unidade. Meus irmãos, hoje a palavra nos deixa 3 convites muito concretos. Primeiro, não perder a esperança. Muitas nas lutas, mesmo nas noites escuras, mesmo quando tudo parecer difícil, o Senhor continua dizendo: tem confiança. Segundo, dar testemunho. Paulo não escondeu sua fé. Também nós somos chamados a testemunhar Cristo, na família, no trabalho, na honestidade, na caridade, na maneira de tratar as pessoas. E terceiro, promover a unidade. Talvez hoje Jesus esteja pedindo a alguém: pare de alimentar divisões. Pare de guardar rancor. Dê o primeiro passo. Reconcilie-se. Perdoe. Reze mais e critique menos. Porque o mundo reconhecerá Jesus não apenas pelos nossos discursos, mas principalmente pelo amor que tivermos uns pelos outros. Peçamos hoje a graça de viver unidos a Cristo, firmes na esperança e comprometidos com a unidade. E quando vierem as dificuldades, guardemos no coração a palavra que o Senhor disse a Paulo: tem confiança.